Shabbat Shalom, queridos! Hoje é dia 7 de setembro do ano de 2024 e no nosso calendário judaico nós estamos no dia 3 de Elul do ano 5784, contando a partir da criação. Estamos aqui, queridos, mais uma vez no Compartilhando a Torá e a nossa missão como bons Bnei Noach é juntos divulgarmos o judaísmo com fundamentação judaica e orientação rabínica na configuração para os não-judeus, para os Bnei Noach. Queridos, aproveitando o nosso calendário judaico, nós bem sabemos que estamos no mês de Elul. E é em cima do mês de Elul que eu gostaria de trazer uma reflexão para as nossas vidas. O mês de Elul. O mês de Elul, ele é o 6º mês do ano, segundo a contagem, que começa com Nissan, que a Torá chama de primeiro. Êxodo, capítulo 12, verso 2. Este mês vos será o princípio dos meses. Este mês vos será o primeiro dos meses do ano. Êxodo, capítulo 12, verso 2. Então, Elul, ele é o 6º mês do ano, contando a partir de Nissan, conforme está escrito em Êxodo 12, 2. Já no calendário judaico tradicional, que começa no mês de Tishrei, Elul é o último mês do ano. Exatamente, nós estamos no último mês do ano, de acordo com o calendário atual judaico. Nós estamos no mês de Elul. E quais as lições? O que podemos aprender com o mês de Elul? O que o mês de Elul traz para nós? De acordo com o costume judaico, de acordo com a sabedoria judaica, Elul é considerado um mês da reconciliação. Isto mesmo, estamos em uma época, estamos em um período que é conhecido como mês de Elul, e este mês ele é considerado o mês da reconciliação. Na prática, é aquele mês que nós vamos colocar na balança tudo aquilo que nós praticamos em todo o ano e fazermos uma reflexão, pensarmos, refletirmos onde podemos melhorar, onde nós falhamos com a Hashem, com a Torá, e o que eu posso fazer para evoluir e melhorar cumprindo a vontade do Eterno na face da terra. Portanto, Elul é de fato, sim, considerado um mês de reconciliação. E algo interessante, Elul, ele antecede ao Rosh Hashanah. E o que acontece, queridos, em Rosh Hashanah? Em Rosh Hashanah, nós bem sabemos, pela cultura, pelo costume judaico e pela própria Torá, que é o dia que Hashem, é o dia que Deus, o Eterno, ele julga todos os habitantes do mundo. Isto é, em Rosh Hashanah, Deus, ele senta no seu trono e julga todos os atos de todas as pessoas do mundo, tanto do povo de Israel como das nações. Isto é, Hashem julgará todas as pessoas no Rosh Hashanah. E olha que interessante, Elul, ele é considerado o mês da reconciliação porque ele vem antes de Rosh Hashanah. Isto é, podemos aproveitar o mês de Elul e fazermos reflexões, colocarmos na balança nossos atos de bondade, nossos atos de maldade e pedir misericórdia a Deus e pedir misericórdia a Hashem que nos dê um ano novo, bom e doce. Então, podemos sim aproveitar esse mês e colocarmos na prática o arrependimento. Elul, repito, é o mês da reconciliação.
é o mês do arrependimento. E eu sei que você deve estar perguntando aí, mas Deus não perdoa todos os dias? Sim, Deus perdoa. Deus não é misericordioso? Sim, está escrito no livro dos Salmos que as misericórdias de Hashem, as misericórdias do Eterno, elas duram para sempre. Porém, o que eu quero dizer que Elul é um mês de arrependimento, de reconciliação, o que eu quero dizer é que o mês de Elul, embora Hashem perdoe todos os dias, quando nós nos arrependemos de verdade, Elul é aquele mês que a misericórdia de Deus ela está mais estimulada. Então devemos aproveitar o mês de Elul e fazermos reflexões e mudanças de comportamentos, praticando techuvá, arrependimento, um retorno a Deus, fazendo a sua vontade de acordo com a Bíblia, de acordo com a Torá. E nós bem sabemos que os Bene Noach, eles receberam de Hashem, eles receberam de Deus as 7 mitzvot: não praticar idolatria, não blasfemar contra o nome de Deus, não matar, não roubar, não praticar relações proibidas, fazer atos de bondade e não maltratar os animais. Essa é a vontade de Deus para os Bene Noach. Queridos, no mês de Elul, nós recitamos a Selihot, que são preces ou orações de arrependimento. Já que o mês de Elul é um mês que nós devemos aproveitar a misericórdia estimulada de Hashem, geralmente, todo ano, nós, no mês de Elul, fazemos as Selihot, preces de penitência, orações de arrependimento. E eu quero dizer aqui algo muito importante. Nós bem sabemos que Hashem, o nosso Deus, de fato, queridos, ele vê o nosso verdadeiro arrependimento juntamente com mudança de comportamento, com novas atitudes. Deus, ele olha o arrependimento com mudanças de ações. Essa é a visão que agrada a Deus. Um verdadeiro arrependimento com kavaná, em hebraico, com intenção e com mudanças de comportamento. Como eu posso falar para Deus que eu me arrependi e eu continuo praticando as mesmas coisas? Continuo praticando idolatria, continuo matando, continuo roubando. Não, o verdadeiro arrependimento é techuvá, é um retorno para a Torá, é um retorno para Deus com mudanças de comportamento. Está escrito, olha que interessante, no livro de Jonas, capítulo 3, verso 9, eu quero consolidar essa fala, que Deus, de fato, ele vê as nossas atitudes e os nossos comportamentos, e isso estimula a misericórdia em Hashem. E o mês de Elul é um mês onde a misericórdia de Deus ela é estimulada. E daqui a pouco nós vamos ver isso historicamente. Mas olha o que diz Jonas capítulo 3, verso 9. E Hashem, e Deus viu os seus atos, que se arrependeram de seu mau caminho. E Deus reconsiderou a calamidade que ele disse que faria recair sobre eles e não o fez. Qual é o contexto de Jonas, capítulo 3, verso 9? Nós aprendemos que Jonas, ele vai até Nínive para apregoar a palavra do Eterno, apregoar a palavra de Hashem. Então Hashem, ele olha para os ninivitas e Hashem, ele de fato consegue ver aqui uma techuvá dos ninivitas, isto é, um retorno, um arrependimento de coração na presença de Deus. E assim está escrito, e Deus viu os seus atos, que se arrependeram do seu mau caminho. Repare bem nesse passuque, repare bem nesse verso de Jonas 3,9,
que Hashem viu os atos e que de fato eles se arrependeram de seus pecados. Isto é, Hashem perdoou, Hashem não fez com que o mal caísse sobre eles, porque houve um verdadeiro arrependimento e viu Deus os seus atos. Então Hashem, ele olha para nós no mês de Elul, onde nós fazemos reflexões, fazemos concertos, fazemos reparos, reconhecemos que a nossa balança muitas vezes está inclinada para o mau caminho, e nós aprendemos dentro da própria Torá textos que nos estimulam a não esquecermos de Hashem. Por exemplo, quando nós olhamos para o livro de Devarim, o livro de Deuteronômio, capítulo 4, verso 9, a Torá fala para nós: e não saiam do caminho. Por exemplo, Devarim, capítulo 8, verso 11, não esqueçam do vosso Deus Hashem. Então nós bem sabemos que exortações estão permeadas na Torá e que emite um recado para nós ao ponto de nos conscientizarmos e ficarmos conectados com Hashem diariamente. Mas erramos, mas pecamos muitas vezes. E Elul é um mês propício para nós refletirmos e pedirmos perdão. E é importante repetir isso. Hashem é Deus de misericórdia e perdoa a qualquer hora quando há um verdadeiro arrependimento. O que eu quero dizer é que Elul, de acordo com a tradição judaica, costume judaico, é um mês propício, onde a misericórdia de Deus está mais estimulada. É isso o que eu quero dizer aqui, queridos. Muito bem, nós aprendemos nas Escrituras alguns versículos que trazem algumas alusões ao mês de Elul. Vamos começar aqui, fundamentar então um pouco esse contexto do mês de Elul. Eu quero ler aqui um conteúdo do livro do conhecimento judaico, só para consolidar mais a referente ao mês de Elul. Desde os tempos antigos, esses têm sido dias de reconciliação entre Deus e Israel. Então, Elul é um mês entre reconciliação entre Deus e Israel. Quando as tábuas da lei foram quebradas, porque o povo judeu cometeu o pecado do bezerro de ouro, Moisés voltou a subir no Monte Sinai e lá suplicou misericórdia e perdão. Então nós bem sabemos esse relato na Torá, onde Moshe, ele desce do Monte Sinai e se depara com o povo de Israel cometendo e praticando a idolatria, que é a quebra de um dos mandamentos de uma das mitzvah da Torá, que também é pertinente a um Ben Noach. Nós não podemos praticar idolatria. Então Moisés desce do Monte Sinai e ele se depara com essa cena, onde Benei Israel, onde os filhos de Israel estão praticando o pecado de idolatria, adorando assim o bezerro de ouro. E fala para nós a Torá que Moisés voltou a subir no Monte Sinai e lá suplicou perdão, misericórdia a Hashem pelo pecado de idolatria de Benei Israel. Deus aceitou a sua súplica e disse, Êxodo 34:1, talha para ti 2 tábuas de pedra como as primeiras. Moisés subiu no dia de Rosh Chodesh de Elul, que é o primeiro dia de Elul, e lá permaneceu 40 dias, até o dia 10 de Tishri. Então ele desceu da montanha com as segundas tábuas que Deus ortogou de bom grado. Esse período de 40 dias, entre 1º de Elul e o dia 10 de Tishri, foi estabelecido para todas as gerações
como um período de reconciliação, de arrependimento e perdão. Então, de acordo com o livro do conhecimento judaico, os dias de Elul são particularmente adequados para o arrependimento genuíno. Embora este seja aceito em qualquer ocasião, acontece que em Elul a misericórdia divina fica mais estimulada e Deus estende a mão para receber todo aquele que quiser retornar a Ele. Então aqui um pano de fundo, é um contexto para nós entendermos o mês de Elul. Moshe, ele sobe no Monte Sinai e ele fica lá no Monte Sinai desde 1º de Elul até o dia 10 de Tishri. Isto é, 40 dias pedindo misericórdia para Hashem. Então, do dia 1 de Elul até o dia 10 de Tishri, 40 dias, são dias propícios para nós pedirmos misericórdia e perdão a Hashem. Então esse é um contexto, um pano de fundo para nós compreendermos o mês de Elul. Nas Escrituras, nós temos alguns versículos que trazem alusão para nós. Como, por exemplo, eu quero trazer aqui alguns versículos das Escrituras Sagradas, do Tanar, que fazem alusões a esses 40 dias, que se dá início no dia 1º de Elul e vai até o dia 10 de Tishri. Esse período, repito, é um período estimulado para a misericórdia. E nós devemos aproveitar esse período para pedirmos perdão a Hashem, misericórdia a Deus pelas nossas falhas. Muito bem, temos o primeiro passuque, o primeiro versículo, no livro de Cântico dos Cânticos, capítulo 6, verso 3, onde está escrito: Ani ledodi vedolili, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Essa frase do versículo, ela vincula ao mês de Elul, a aproximação do povo judeu através da Teshuvá, arrependimento, e a aproximação recíproca do Eterno ao povo judeu, estendendo-lhe a sua mão. Então nós aprendemos aqui, com esse passuque, com esse versículo de Cântico dos Cânticos, capítulo 6, verso 3, Aniledodi vedolili, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Nós aprendemos com esse versículo uma alusão de aproximação do povo judeu para com Deus e de Deus para com o povo judeu. Isto é, uma união muito forte. E isso traz para nós uma alusão, porque arrependimento, Teshuvá, é retorno a Deus. Então, o mês de Elul é retornar para Deus, é refletir nas falhas, é refletirmos nos nossos erros, é colocarmos na balança os nossos atos de bondade, os nossos atos de maldade que praticamos no ano. Em Elul, a misericórdia de Hashem, ela está estimulada e devemos diariamente refletirmos, conscientizarmos de que ponto nós precisamos melhorar no nosso dia a dia. Uma outra alusão contida aqui em Cântico dos Cânticos 6.3, em Aniledodi vedolili, uma outra alusão contida nessa frase é a seguinte: a letra hebraica final de cada uma dessas quatro palavras é Yud, que equivale ao número 10. Então, se nós pegarmos essa frase, Ani, Ledodi, Vedoli e Li, todo final de cada uma dessas quatro frases, nós temos a palavra Yud em hebraico, que significa 10. A soma dessas quatro letras Yud totaliza 40. E por que eu disse que é uma alusão esse versículo? Porque 40 aqui alude aos 40 dias do ano reservados para
introspecção e o arrependimento que tem início no Rosh Chodesh, isto é, no primeiro dia do mês de Elul, e findam no dia do Yom Kippur. Então, olha que interessante. Nós estamos agora numa fase de trazer algumas alusões referente ao mês de Elul. E aí nós temos Cântico dos Cânticos, 6:3. Ani ledodi vedolili. Temos 4 palavras. E sempre no final dessas 4 palavras, nós temos a palavra Iud, que equivale o valor numérico 10. E se você pegar o Iud da primeira palavra, o Iud da segunda palavra, o Iud da terceira palavra, o Iud da quarta palavra, nós vamos ter um valor numérico de 40. Ora, 40 nos lembra o quê? 1º de Elul até 10 de Tishrei. 40 dias que devemos aproveitar e pedir misericórdia a Hashem, fazermos techuvá na presença de Deus, retornar para Ele. Então, por isso que Elul é aquele mês que vai te preparando, é aquele mês que você começa a refletir mais, você começa a colocar na balança as suas falhas, você começa a entender que muitas vezes você está desagradando a Deus, não cumprindo a sua vontade, não cumprindo as mitzvot pertinentes a você. Então, de fato, é aquele mês que nós vamos nos preparando, porque em Rosh Hashanah, repito, é o dia do julgamento de todos os homens da face da terra. Por isso, desde 1º de Elul, nós começamos a melhorar o nosso comportamento. Não que nós relaxamos o ano todo e agora em Elul nós vamos usar o último mês e reparar todos os erros. Não é isso. Na verdade, a nossa vida com Hashem, o nosso relacionamento com o Eterno, deve ser todos os dias. Mas nós somos falhos, nós erramos e precisamos pedir perdão a Hashem. E o que eu quero dizer é que Elul é um mês propício para isso, onde nós aprendemos aqui que a misericórdia de Hashem ela está mais estimulada. E foi exatamente nessa época que Moshe subiu no Monte Sinai e negociou um perdão para o povo judeu quando eles pecaram com o pecado de idolatria, adorando o bezerro de ouro. Moshe ficou lá, de 1º de Elul até 10 de Tishrei. Olha que interessante, nós estamos no início do mês de Elul. Nós estamos ainda no dia 3 de Elul. Temos muito tempo para repararmos, para pedirmos perdão a Hashem. Um outro versículo das Escrituras que trazem alusão sobre o mês de Elul é Devarim, Deuteronômio, capítulo 30, verso 6, que está escrito: Umal Hashem Eloqueha et levavecha, veet levave zarecha, e o eterno teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência. O que nós aprendemos com Deuteronômio capítulo 30, verso 6? Tem relação com o mês de Elul? Sim. Esse versículo ele vincula ao mês de Elul, ao auxílio celestial dado ao homem, para que nesse mês ele se arrependa de todo o coração pleno. Então nós aprendemos aqui que o próprio Deus vai circuncidar o nosso coração e da nossa descendência. Isto é, o próprio Deus vai estimular os nossos corações em Elul para que nós nos arrependemos, para que nós reflitamos em nossas falhas e mudamos os nossos comportamentos. Hashem é misericórdia. E tudo isso está acontecendo no mês de Elul, repito, antes de Rosh Hashanah, o dia exato que Hashem, que Deus julgará todos os homens. Deus julgará todos os homens. E que tal, em Elul, nós aproveitarmos esse mês tão sublime
e buscarmos as misericórdias de Hashem. Um terceiro versículo que nós conseguimos ver uma alusão ao mês de Elul é Esther, capítulo 9, verso 22, que está escrito: O Misheloach Manot Ish Lerehu Umatanot La Evionim, e porções de comida uns aos outros e dádiva aos pobres. Repito, e porções de comida uns aos outros e dádiva aos pobres. O que esse passuque, o que esse versículo tem a ver com o mês de Elul? Já que o mês de Elul é um mês que nós devemos aproveitar para praticarmos arrependimento. O mês de Elul, nós aprendemos que é aquele mês que Deus vai circuncidar o nosso coração. Isto é, Deus vai preparando o nosso coração para um verdadeiro arrependimento. Mas o que Esther 9:22 tem a ver com alusão ao mês de Elul? E porções de comida uns aos outros e dádiva aos pobres. O que esse passuco tem a ver com o mês de Elul? Esse versículo vincula o mês de Elul ao acréscimo nas doações para a caridade. Uma vez que a Tzedakah, doar aos necessitados, a Techuvá, arrepender-se, e Tefilá, rezar a Deus, somados anulam a perversidade dos decretos. Então, olha que interessante. Se nós ajuntarmos doações de Tzedakah, aquelas pessoas que precisam, nos arrependermos dos nossos pecados e praticarmos Tefilá, que são orações diárias a Deus, serviço a Deus, ou orações a Deus, e somando com o estudo da Torá, já que a partir de 15 de Elul, nós já começamos a nos dedicar, a nos aprofundar mais e mais no estudo da Torá. Eu falei 15 de Elul, que nós aumentamos a estudar, nós aumentamos o estudo da Torá. Na verdade, corrigindo, é a partir do dia 15 de Av. Então, somando, Techuvá, arrependimento, Tzedakah, doações, Tefilá, preces, orações, e estudo de Torá, nós, de acordo com o livro do conhecimento judaico, podemos anular perversidade dos decretos. Então, olha quantas lições nós aprendemos ao mês de Elul. O mês de Elul também nós temos algo que destaca e também serve de estímulo para o arrependimento. Lá em Israel, começa a se tocar o shofar. O toque do shofar, ele é um estímulo ao arrependimento. Então, desde o primeiro dia de Elul até o dia anterior de Rosh Hashanah, diariamente, no final da reza da manhã, toca-se o shofar, exceto no Shabat. Esse é um costume judaico. Uma base para esse costume. Quando Moshe subiu no Monte Sinai, no dia 1º de Elul, para receber as segundas tábuas da lei, o shofar foi tocado no acampamento de Israel, para que todos soubessem que Moisés tinha voltado ao céu e cuidassem de não repetir o erro de se envolverem com a idolatria. Daí o costume de tocar o shofar para lembrar que a segunda subida de Moshe no monte foi permitida por Hashem, porque o povo foi perdoado. Então, lá em Israel, a partir agora do mês de Elul, a partir do dia 1º, se toca o shofar logo depois de Shacharit, logo depois das orações da manhã. E esse toque do shofar, ele tem um propósito
de estimular no povo judeu, em nós, o verdadeiro arrependimento. Tocou o shofar, você já lembra, arrependimento. Então, é um meio que a Hashem usa para estimular o arrependimento. Enfim, nós aprendemos aqui então, resumindo, que o mês de Elul, ele antecede ao Rosh Hashanah, que é o dia exato que Hashem julga todos os povos. Portanto, devemos aproveitar o mês de Elul para tomarmos consciência, colocarmos na balança as nossas falhas, os nossos acertos, para onde a balança está pesando mais, quais áreas eu preciso melhorar, onde eu estou errando de acordo com a Torá, de acordo com a vontade de Deus. Esse último mês, o mês de Elul, no calendário judaico, é um mês propício para o arrependimento. Repito, é um mês que temos a misericórdia de Deus mais estimulada. Não que Deus não nos perdoa em outros dias, não é isso. Mas Elul, ele é um mês propício para nós praticarmos o verdadeiro arrependimento. Moshe sobe no Monte Sinai no dia 1º de Elul e fica lá 40 dias até o dia 10 de Tishri. Então são 40 dias que Moshe fica no monte. Nós temos agora um período de 40 dias, começando agora em 1º de Elul, onde a misericórdia de Deus está mais estimulada e devemos aproveitar esse momento e pedirmos misericórdia a Hashem. A mensagem que fica do mês de Elul, destaco aqui um verso das Escrituras, falamos 3, mas eu destaco este. Ani ledodi vedoli li. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Uma referência, uma alusão dessa conexão com o povo judeu perante a presença de Hashem. E nós podemos aprender, nós, Benenor, que a Torá, ela fala a vontade de Deus para nós das nações. Então devemos sim aproveitar o mês de Elul, fazermos reflexões, pedirmos perdão para Hashem, porque o dia do julgamento está aí, Rosh Hashanah está chegando. Então Deus é tão bom que fez com que esse mês se destacasse durante toda a história e trouxesse para nós essa mensagem. Elul é o mês do arrependimento. Shabbat Shalom a todos, que o Eterno, o Deus de Israel, o Errad, o único e único, que nunca nasceu, nunca morreu e nunca ressuscitou. Somente a Ele nós servimos e somente a Ele adoraremos. Baruch Hashem, amém ve amém.